Eu quero saudar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Deus é bom e realmente a fidelidade dele dura para sempre. Ainda que a gente não receba tudo aquilo que a gente pensa, planeja, ainda que os nossos planos e sonhos não sejam tudo aquilo que a gente pensa, mas que acima de tudo, sejam os sonhos e os planos de Deus. E nesse tempo, Deus tem enchido a nossa casa de alegria. Muito obrigado a todas as felicitações que a gente recebeu nesse dia de ontem, de hoje. E Deus é realmente maravilhoso. Rapidamente, desde a conferência do Davi Merck, o Senhor vem trabalhando muito forte no nosso coração. Antes disso, havia nosso sentimento, como família, de que a nossa família estava ali, encerrada, concluída, aos nossos olhos, Mas o pastor Davi Merck falou muito forte ao nosso coração, através da palavra de Deus, sobre a herança do Senhor, um presente que Ele dá para nós, E Deus abriu o nosso coração, e o pastor Ricardo, com as suas exposições lá em Gênesis sobre a criação, também tem parte muito importante nisso tudo. E Deus mudou a nossa mente para que a gente cumprisse ainda mais a vontade dEle. Independente das circunstâncias desse mundo, Deus quer de nós, que estejamos no centro da vontade dEle. Esse é o nosso objetivo como família. Apesar de nós, apesar das nossas imperfeições, mas esse é o projeto que nós queremos cumprir, que Ele tem para nós. Irmãos, eu gostaria nessa manhã de dar sequência na exposição da carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta, e eu gostaria já de convidar os irmãos que abrissem aí as suas Bíblias, ou acompanhassem aqui à frente na projeção, essa carta que Paulo escreve a Timóteo, trazendo aquele jovem pastor que estaria ali substituindo Paulo, que passou por aquela igreja, formou aquela igreja, deixou ali Priscila e Áquila, formou aquela igreja e permaneceu ali durante a sua terceira viagem missionária por quase 3 anos. Desenvolveu a igreja primeiro na sinagoga, ensinando na sinagoga, depois na escola de Tirano. E ele então traz uma série de recomendações a Timóteo, desde o capítulo 5, sobre diversos grupos específicos, muito específicos, sobre que existiu naquela igreja. E ele então vem falando então das viúvas, dos pastores, dos diáconos, como lidar com as jovens, com os jovens, como lidar com diversos outros grupos, viúvas que tinham condição, que tinham filhos, viúvas que poderiam estar necessitadas, com os falsos mestres. E nesse momento, a partir do capítulo 6, Paulo vira em direção à sua orientação a Timóteo em relação aos ricos, às pessoas abastadas, aos crentes abastados, que ali se faziam presente naquela igreja que se formava na cidade de Éfeso. E Paulo, então, ele traz algumas orientações importantes para Timóteo, e é sobre isso que o texto vai tratar nessa manhã. E eu queria ler com os irmãos o texto. Então vamos acompanhar a leitura. Versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém, irmãos.
Essas foram, então, irmãos, as orientações, e num tom de ordem, de exortação, para que Timóteo tivesse firmeza nessas orientações que ele deveria levar aos crentes mais abastados, mais ricos daquela comunidade. E por que Paulo, então, traz e se preocupa tanto com esse tema, e outros autores na Bíblia também se preocupam com o tema das pessoas ricas e abastadas? É porque haviam, nas primeiras igrejas, irmãos, nas províncias do Império Romano, igrejas que se formavam, como a igreja de Antioquia, fortíssima, conhecida como uma igreja missionária, a igreja de Éfeso aqui, que estava se formando e já crescia em número, irmãos que chegavam, pessoas convertidas ao Evangelho, pessoas essas que tinham posses, que tinham condições financeiras privilegiadas e faziam parte da comunidade. Não sei se os irmãos se lembram, mas lá no capítulo de Atos 19, há um relato muito interessante que aconteceu na igreja de Éfeso, fruto da pregação do apóstolo Paulo ali naquela cidade, na sua terceira viagem missionária, onde depois de uma série de acontecimentos sobrenaturais naquela cidade, pessoas se converteram e essas pessoas amontoaram livros. Está lá relatado no capítulo 19, irmão, pode ler lá depois. Livros em praça pública, e esses livros, conforme está relatado no livro de Atos, por Lucas, com muito detalhe, equivaliam a uma fortuna, 50.000 dracmas. Se a gente convertesse isso aproximadamente para valores dos nossos dias atuais, isso equivaleria a aproximadamente mais de 1 milhão, poderíamos chegar até 5 milhões de reais em livros. Foram queimados. Livros esses de magia, livros de feitiçaria, que as pessoas se converteram e de vontade própria, uma conversão de caminho, resolveram queimar ali livros em praça pública. Irmãos, esse fato mostra para nós que havia naquela cidade, e agora na igreja recém-formada, em formação na cidade de Éfeso, pessoas realmente abastadas, porque possuir livros naquela época era algo para poucas pessoas. Alguns livros são caros nos dias atuais, imagine naquela época. E imaginem livros numa fortuna de quase 5 milhões de reais sendo queimado em praça pública. E eram esses irmãos que agora estavam fazendo parte da igreja. É por isso que Paulo, então, direciona algumas das suas orientações a Timóteo, para esse grupo específico de pessoas. Ele estava preocupado para que Timóteo pudesse direcionar como essas pessoas deveriam viver. Numa igreja que não somente tinham ricos, mas que também possuíam, como no capítulo 5, viúvas necessitadas. E, irmãos, importante a gente entender nesse momento que a Bíblia não condena o ser rico. Não é pecado possuir riquezas. E há relatos de diversos homens na Bíblia, tementes a Deus, que eram muito ricos. Abraão era muito rico, se tornou muito rico. Jacó era muito rico, passou por momentos complexos na sua vida, em relação à sua vida financeira. Nós temos estudamos isso aqui na exposição do livro de Gênesis. Os reis de Israel, Davi, Salomão, aqueles tementes a Deus, Ezequias. Mas a Bíblia condena, sim, o amor ao dinheiro, como exposto aqui anteriormente, aqui no capítulo 6, como Paulo adverte a Timóteo. Outro ponto muito importante da gente ressaltar aqui nessa introdução é que não existia naquela época o que nós chamamos hoje de classe média.
ou as pessoas eram muito ricas, ou eram pobres. E, atualmente, essa situação e, portanto, assim, vale adiantar que muito do que está escrito aqui se aplica a essa classe média que nós temos hoje, e não exatamente a pessoas totalmente ricas, como assim nós podemos considerar. Qualquer pessoa que tenha seus bens, tenha um salário, de certa forma, confortável em relação às finanças e à vida econômica, poderia ser encaixada aqui no público-alvo que o apóstolo Paulo quer tratar. De qualquer maneira, ainda que você não se veja assim, as orientações aqui, elas falam principalmente do nosso relacionamento com os bens materiais, em relação ao nosso coração, tendo você muito ou pouco. E o texto, então, lá no versículo 17, eu volto ao texto aqui, ele diz o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo. Os ricos do presente mundo, a forma como Paulo aborda aqui, em forma de ordem, em forma de exortação, de firmeza, como ele deveria tratar, era para que os ricos deveriam se lembrar que suas riquezas, elas pertencem apenas a este mundo, o presente mundo. No Novo Testamento, o presente mundo, ou o presente século, ele é tratado aqui é o período entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno em glória. Nós estamos vivendo exatamente esse período, assim como eles naquela época, o presente século. Paulo quer se referir aos cristãos ricos do presente mundo, que suas riquezas pertenciam a este mundo, e que nada poderiam levar para a era vindoura, para a vida eterna, nada trouxeram, e nada levarão deste mundo, em contraste com as riquezas do futuro reino. E numa segunda exortação, ainda no versículo 17, ele diz assim, e essa exortação aqui, irmãos, no versículo 17 ainda, que não sejam arrogantes e nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, ela tem a ver com as duas maiores tentações, ou duas das tentações mais comuns entre as pessoas que têm posses ou bens materiais. A primeira, ser arrogante e orgulhoso por aquilo que se tem. E a segunda tentação mais comum é colocar a esperança, o coração, na riqueza. E eu queria tratar as duas separadamente. E a primeira, sobre a arrogância, sobre ser arrogante, orgulhoso, é tratar os outros com soberba, humilhando, desprezando, numa linguagem bem atual, se achando, ostentando. Era um pecado muito comum naquela época, irmãos, e que era visto com naturalidade, porque naquela época a visão era que, diferente um pouco do que nós temos hoje, a visão era que as pessoas mais ricas estavam mais próximas de Deus. Diferente do que se pensa hoje, que as pessoas mais humildes, mais simples, Deus olha mais para elas, mas a visão que se tinha naquela época era contrária. E por isso, então, se esperava que uma pessoa rica ela fosse soberba, fosse arrogante, altiva em relação aos seus servos. Mas isso não cabe ao cristão. Não cabe na pessoa que é servo de Deus. E era isso que Paulo queria colocar aqui. Ordene aos que são ricos, que não sejam arrogantes e nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, porque eles têm mais e os outros têm menos. E a segunda tentação é colocar a esperança na incerteza da riqueza. Ou seja, não confiar nelas em relação ao futuro. Essa é a tentação de quem tem dinheiro e bens materiais. É se garantir para o futuro confiando nessas riquezas. O pensamento é esse: eu tenho o suficiente,
até a minha velhice, até eu morrer. Eu tenho o suficiente, eu não serei abalado. E aqui eu me lembro da história, recente história, de um primo que trabalhou os seus dias. Ele e a minha prima trabalharam os seus dias para construir a segurança do seu futuro. E eles trabalhavam muito. E não que fossem arrogantes, e não que não gostassem de dividir, de repartir, mas trabalhavam pensando nisso. E por serem profissionais liberais, com a certeza de que a aposentadoria não seria algo vultuoso, governo, eles trabalhavam para comprar casas, comprar pequenas casas, para que tivessem vários e vários aluguéis, para que isso pudesse ajudar no sustento da família deles num futuro. E o futuro chegou. E veio a pandemia. E eles se internaram, os dois, o casal. Em 5 dias, as filhas receberam a notícia que o pai tinha falecido. E quando foram retirar o corpo do pai para enterrar, receberam a notícia que a mãe também tinha falecido. Trabalharam uma vida. E aí alguém perguntou assim, quantas casas, quanto que eles deixaram para as meninas? Deixaram tudo. Deixaram tudo. Eles trabalharam dia e noite para que tivesse a segurança naquelas casas. E tudo se foi. Quem não lembra aqui, ou quem aqui se lembra, melhor dizendo, de um fato que se passou na década de 80, eu sei que alguns aqui com certeza nunca vão se esquecer disso, os mais novos talvez não vão lembrar, o famoso Plano Collor. Eu lembro que meu pai, irmãos, tinha vendido um terreno, e aquele terreno, ele estava falando assim, esse terreno nós vamos começar a nossa casa. E da noite para o dia, a ministra Zélia Cardoso de Mello anuncia pela manhã o chamado Plano Collor. Para os jovens, todo o dinheiro da poupança de todos os brasileiros estava, a partir daquele momento, confiscado em poder do governo. Você não teria mais posse daquele recurso que estava na poupança, porque o governo, então, ia tomar posse daquele valor para tentar resolver a situação econômica do país. E ia te pagar depois em prestações suaves e intermináveis ao longo dos anos. Ou seja, muita gente que tinha esperança naquilo ali se viu da noite para o dia. Irmãos, esse momento, né, nós que vivemos num Brasil de uma economia tão instável, e nos últimos dias, somado à pandemia, a guerra na Ucrânia, que alguns tratam até como um impacto econômico muito maior do que a própria pandemia, muitos de nós que tínhamos uma situação mais tranquila, começam a viver dificuldades econômicas que não tinham outrora. Muito comum na vida de todos nós, a gente passar por situações de instabilidade, incerteza em relação às nossas finanças. Alguns perderam o emprego. Outros foram realocados nos seus trabalhos e tiveram que se contentar e se conformar com uma redução salarial. E outros viram seus negócios fechados do dia para a noite, ou da noite para o dia. Acordaram com uma determinação de lockdown. E toda a fonte de receita daquela família foi paralisada. Quem passou por isso aqui? Quantos irmãos aqui passaram por isso? Ou o que tem acontecido atualmente, que a gente tem mais visto nesse momento exato, é pessoas que não tiveram, ou que já tiveram algum reajuste na sua receita, mas que nesse momento não sofrem com isso, mas sofrem com as perdas, porque as saídas têm aumentado muito.
As despesas, elas têm crescido. E a gente tem conversado muito isso aqui entre os homens aqui, alguns amigos e irmãos aqui. Como que 4 sacolinhas no supermercado, irmãos, dá 300, 400 reais. Você sai com a compra na mão, e atravessa a rua e vai embora. E aí você olha para a notinha e você fala assim, não é possível. Porque tem sugado. Os gastos aumentaram. Irmãos, as riquezas, os bens materiais são algo extremamente efêmero, passageiro, instável, incerto. E Paulo está orientando aqui os ricos a que não depositassem a sua esperança nas riquezas, nos bens materiais deste mundo. Como disse o pregador Salomão, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E vaidade aqui não no sentido do corpo, mas no hebraico antigo, a palavra, se fosse traduzida ao pé da letra, seria sopro de sopro. Tudo é sopro. E ele mesmo diz, é como correr atrás do vento. Tiago, na sua carta, diz que os ricos vão passar como a flor do campo, que seca, aquela florzinha lá do brejo, irmãos. Não é aquela orquídea linda, aquela flor que você planta lá no seu jardim, não, mas aquela florzinha que está lá no brejo, que ninguém sabe que ela existe. Vem um sol quente, vem um ar que sopra mais quente, e ela murcha. Você pode ser alguém conhecido, pode ter uma posição social por questões econômicas, mas depois que você partir da terra dos viventes, você vai ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos, e depois, talvez, pelos seus bisnetos, e você vai ser esquecido. E quando nós pensamos na eternidade, irmãos, a efemeridade dos bens materiais é ainda maior, porque na eternidade ninguém vai te perguntar quanto que você possuía na sua conta. Qual era o valor dos seus depósitos, dos seus imóveis? Quantos títulos, diplomas você tinha? A verdade é que, de uma maneira muito sutil, nós vamos depositando a nossa esperança de futuro na riqueza. É sutil, irmãos. É imperceptível. Mas Paulo alerta aqui sobre a incerteza. Ordene, Timóteo, aos ricos do presente mundo que não sejam arrogantes e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. A terceira exortação que Paulo faz aqui a Timóteo, irmãos, é que os ricos deveriam colocar a sua confiança em Deus. Aí em uma contraposição a tudo que ele fala até agora. Ou seja, que não sejam arrogantes, que não ponham a sua esperança em certeza da riqueza, mas, contrário, em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O nosso Deus é uma rocha eterna, irmãos. Nós podemos confiar nele constantemente. Paulo diz aqui 3 coisas a respeito de Deus, e eu queria tratar delas separadamente. Um Deus que tudo nos provê, tudo aquilo que nós precisamos para viver nesse mundo, provém do nosso Deus, que cuida de nós e vai prover todas as nossas necessidades. Houve uma fase da minha vida, irmãos, da nossa família, que nós vivíamos com uma bolsa de estudo e algumas ajudas que meu pai e minha sogra me davam. E eu lembro bem, logo lá no início, que nós chegamos aqui em Juiz de Fora, 2014, eu trouxe um cartão da Caixa Econômica Federal, um cartão de débito que eu tinha. E eu falei para a Glaucia assim, Glaucia, eu não tinha trabalho, assim, era um projeto que a gente tinha. Nós começamos a andar meio que fora do barco.
Deus tinha chamado a gente para viver e experimentar disso tudo. A gente não sabia ainda. Mas eu lembro que eu tinha um cartão da Caixa Econômica de débito e eu falei, Glaucio, tem um recurso aqui. E esse recurso, ele vai dar para a gente uns 2 meses para a gente fazer compra, para a gente comprar o necessário para a gente se manter aqui. Eu, Glaucio, Alice e Maria Fernanda. Alice com meses, Maria Fernanda com 2 anos e meio. E eu tinha certeza, pelo que a gente compraria para comer, para o necessário, daria para 2 meses, um pouco mais talvez no máximo. Irmãos, e eu falei para a Glaucia assim, nós não vamos olhar o saldo desse cartão, nunca. Nós vamos usando ele, sem olhar o saldo. Nunca. Não tinha negócio de aplicativo, que hoje toda hora você olha ali para ver se está acontecendo alguma coisa. Tinha que ir no banco, né, pastor? Eu falei, nós não vamos olhar. Nós vamos caminhar pela fé nele. Irmãos, durou uns 6 meses o cartão, pela glória de Deus. Deus supre. Que tudo nos provê. Ele tudo nos provê. E provê, a segunda coisa a respeito de Deus é que Ele nos provê ricamente. Ricamente. Deus faz isso, irmãos, ricamente, generosamente. Deus tem prazer em dar, prazer em abençoar os seus filhos, inclusive materialmente também. Eu lembro nessa época que a Nanda tinha quase 3 anos. E um dia ela chegou, papai, eu queria uma mochila, né? Eu falei, filha, uma mochila, senhor, o pai assim, não está naquela condição de comprar uma mochila agora. A gente podia esperar um pouco, né? Assim, Deus vai dar, um momento vai chegar, né? E eu lembro que ela voltou a insistir com aquilo ali, e Deus falou assim, é a hora, prega isso, né? E eu falei, aí o dia que ela falou de novo, eu falei, filha, vamos ajoelhar aqui na sala e vamos orar, Deus pediu uma mochila? Você topa? Ela falou, topa, papai, agora. Ajoelhamos ali na sala e oramos a Deus, Senhor, se for da tua vontade, dá uma mochila para Maria Fernanda. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor tem tudo. E se for a tua vontade, o Senhor vai dar uma mochila para ela, em nome de Jesus, filha. Amém, papai. Irmãos, passou uma semana, estava chegando um amigo meu, que estava fazendo um pós-doutorado. E ele foi nos visitar, na nossa casa. Nós estávamos morando aqui, e ele foi nos visitar. E adivinha o presente que ele levou para Maria Fernanda? Irmão, já sabe. Deus provê, irmãos, as coisas mais simples. Essa mochila está guardada, porque ela é o símbolo, até hoje, né, filha? De algo que Deus faz ricamente, abundantemente, de forma, porque Deus ama, Deus é Pai, e Ele ama abençoar os seus filhos. E Deus faz isso, irmãos, também para a nossa satisfação. Aqui Paulo está indiretamente refutando o ensino dos falsos mestres em Éfeso, que diziam que para nós chegarmos a Deus, nós deveríamos renunciar, abrir mão das coisas boas que Deus criou, alimentos que Deus criou, o casamento. Está lá no capítulo 4, no início do capítulo 4, aqui da carta de 1 Timóteo. Isso se chama ascetismo e fazia parte do falso ensino dos mestres em Éfeso, a que Timóteo deveria também tratar. Paulo diz que Deus tudo nos dá ricamente e para a nossa satisfação. Deus tem prazer em nos fazer felizes com bênçãos materiais. Ele dá coisas boas, Ele gosta de nos ver satisfeitos e felizes. Portanto, não confie no seu futuro nas riquezas, que são estáveis. Mas confie em Deus, que tudo nos provê.
A gente é terrível, porque a gente confia naquilo que Deus dá, mas não confia no Deus que dá. Para a nossa satisfação. A quarta exortação, irmãos, que o apóstolo Paulo faz aqui no versículo, agora no versículo 18. Acompanhe, ordene-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Agora Paulo então começa a falar como que os ricos deveriam usar suas riquezas de forma correta. E são 4 coisas que ele fala. Preste atenção. Vou tratar cada uma separado. Pratiquem o bem, que usem os seus recursos financeiros, os seus bens materiais, a sua posição para fazer o bem aos outros, em vez de usar para o seu próprio benefício, para o seu luxo e ostentação, assim como o Senhor Jesus Cristo nos orienta através da parábola do rico e Lázaro. Jesus conta sobre o rico e Lázaro. O rico, todos os dias, vivia elegantemente. E todos os dias vivia no prazer e no luxo. Em contraste com Lázaro. Praticar o bem, irmãos, usando os seus bens materiais para abençoar outras pessoas, o seu carro, a sua casa, o seu tempo, porque afinal de contas, tempo é dinheiro. Tem gente, irmãos, que paga mensalidade de 2, 3 streamings, paga anuidade de 3, 4, 5 aplicativos, mas na hora de fazer um compromisso de R$30 por mês para ajudar a sustentar um missionário, garra. Que pratiquem o bem, com os bens que Deus tem nos dado. Que sejam ricos em boas obras, no versículo 18. Ações que ajudam os outros. Ricos de boas obras, generosamente, muitas vezes, abundantemente, para muitas pessoas, acumulando para si, não tanto as riquezas naquelas boas ações que agradam a Deus. E o último, e por terceiro, sejam generosos, não dar assim com a mão fechada, com tristeza, porque está separando o dinheiro. Tem gente que dá com dor. Vai dar com alegria, generosamente, sermos liberais, abertos. E por último aqui, nessas 4 coisas, nessa exortação do versículo 18, prontos a repartir, compartilhar os seus bens com aqueles que estão passando por dificuldades, necessitados, aflitos. E com a obra de Deus, um coração, irmãos, que é um dos pilares da nossa igreja, missional. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. A 5ª e última exortação está aí, irmão, no verso 19. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. É para que os ricos pensem na vida eterna como o maior bem de todos. Esse era o objetivo de Paulo aqui. Quando o presente mundo, irmãos, o presente século terminar, a era que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus virá em glória para estabelecer um novo mundo que nós chamamos de um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. E será então que nós experimentaremos a vida verdadeira, a vida eterna na sua plenitude. Embora nós já tenhamos aqui nesse mundo a vida eterna, em princípio, mas ainda não completamente, somente quando Cristo vier, nós viveremos a plenitude da vida eterna. Enquanto a vida eterna plena não chega, com a vinda do nosso Senhor Jesus, nós devemos ajuntar tesouros aqui neste mundo, mas não tesouros materiais.
sim através de boas ações, de generosidade, através do dar, do compartilhar, como Paulo acabou de dizer. E fazendo isso, nós estaremos lançando um firme, sólido fundamento para a era que há de vir, o futuro. Versículo 19. E assim alcançarão a verdadeira vida. Vamos ler o versículo? Versículo 19. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Um tesouro, irmãos. Boas obras, boas ações. Um firme, um sólido fundamento para a era que há de vir, para o futuro, em contraste com a incerteza da riqueza que Paulo fala. As boas ações, a generosidade que a gente faz com o dinheiro que tem, elas são um sólido, um firme fundamento, um alicerce para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Deus já nos deu a vida eterna graciosamente em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo, pela fé, nós somos salvos, nós somos perdoados e nós já temos a vida eterna. Contudo, aqui neste mundo presente, nós não experimentaremos essa vida em plenitude, mas através da santificação, através do amor ao próximo, através do compartilhar dos nossos bens, das boas obras, nós nos preparamos e lançamos um firme fundamento para experimentarmos a plenitude da vida eterna no novo céu e na nova terra que habita em justiça, onde habita a justiça. Essa passagem aqui, irmãos, não está ensinando de maneira alguma salvação por obras. Ela está ensinando que aquele que é crente verdadeiro no Senhor Jesus, ele é rico nesse mundo. Se ele tem bens materiais, ele vai ser generoso e vai ajudar o seu próximo. Dessa forma, ele vai plenamente se apossar da vida eterna. Que palavra abençoada é essa, irmãos, do apóstolo Paulo? Era isso que Timóteo deveria exortar, ordenar com autoridade que os ricos deveriam fazer. E se a gente pudesse resumir todo esse texto, toda essa parte, em uma única frase, eu diria que o verdadeiro tesouro é depositar a nossa esperança em Deus e não na incerteza dos bens materiais. Eu gostaria agora, irmãos, de finalizar, trazendo algumas aplicações desse texto. E talvez você vai dizer, esse texto não é para mim, porque eu não sou rico. Eu não sou rico. Eu não sei se você sabia, mas a Fundação Getúlio Vargas soltou agora em 2022, que no Brasil, uma pesquisa feita, apontou que no pós-pandemia, 62,9 milhões de brasileiros têm renda domiciliar por pessoa até R$ 497 por mês. Uma família de 4, faz a conta aí, numa família de 4 pessoas, a renda dessa família de 63 milhões de brasileiros é menor que R$ 2.000 por mês. Nós não estamos falando aqui de extrema pobreza não, irmãos, é outro número ainda, eu estou num número um pouquinho mais alto. Faz a sua conta aí, se a sua família, somando tudo, dá menos de R$ 2.000 por mês. Alguns dos irmãos certamente ganham 5, 6, 10 vezes talvez esse valor. Se isso não é ser rico, irmãos, eu não sei dizer dos irmãos a definição de riqueza. É porque a gente se acostuma em ser da classe média e a gente acha que é pobre ainda. Mas algumas pessoas são bastante abastadas aqui na nossa comunidade. E ficam com essa síndrome que eu não posso ajudar, eu ainda sou pobre. Os jovens já têm incutido na sua mente, alguns, de que para eu casar e constituir família, eu preciso formar na faculdade, eu preciso conquistar, estar empregado, assumir uma posição melhor no meu emprego, comprar minha casa própria, aí depois eu vou casar. Por que vai casar, irmão? Não vai casar, irmão. Eu casei ganhando um salário mínimo, morei na casa emprestada da minha sogra,
o sofá estava rasgado e era emprestado, cabia 2 pessoas, e o rack da televisão que nós ganhamos de presente era um banco de plástico. E ficamos assim por mais de 2 anos. Mas na prática, algumas pessoas são muito mais abastadas do que elas pensam. Irmão, somente 5% da população brasileira tem curso superior. Eu vou fazer essa pergunta. Quantos aqui tem curso superior? Se não for a metade, é mais. Mais da metade faz parte da camada de 5% da população brasileira. E agora, o IBGE diz que no Brasil 10% dos mais ricos detém 60% da renda, de toda a receita nacional. Se pegar todo o dinheiro que pessoas, empresários receberam todas as pessoas receberam no Brasil em um ano, 60% desse dinheiro pertenceu, 10% da população recebeu. Os outros 90% da população receberam esses 40%. O Brasil é um dos países com maior concentração de renda do mundo. Então, irmãos, se você não faz parte desse 10%, e provavelmente, possivelmente, os ricos que Paulo está falando aqui, lá da igreja de Éfeso, não faz parte desses 10%, e os que têm na igreja não são provavelmente essas pessoas, essa palavra aqui é para você. É para nós mesmos. Que graças a Deus tem uma condição muito boa para os padrões brasileiros. E aí, meu irmão, eu pergunto, o que eu preciso mudar em relação à minha forma de pensar sobre como lido com o dinheiro, com os bens materiais? O que eu tenho a dizer para você é que é o seguinte, e o que o apóstolo Paulo nos disse através da sua palavra: não seja arrogante, não deixe a soberba tomar conta da sua vida, só porque Deus tem te dado um pouco mais. E mais, não coloque a esperança no futuro da incerteza da riqueza, dos bens materiais, mas em Deus, que tudo provê com generosidade, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. E agora, irmãos, para aqueles que nessa pandemia, diante de toda a situação econômica, perderam parte dos seus bens, parte do seu salário, do seu sustento, perderam receita e seguem perdendo receita com toda a situação econômica que nós estamos vivendo. Não coloque a esperança do futuro na estabilidade da riqueza, mas em Deus. Não fique se sentindo como se tudo tivesse acabado, porque você não tem mais o mesmo dinheiro que você tinha antes. Deus talvez esteja querendo te ensinar a lidar melhor com os bens materiais, com as suas finanças. E Ele permite passar por um momento de provação, para que você volte depois para uma condição mais favorável, para que você possa glorificar mais a Deus com aquilo que Ele tem te dado, com seus recursos. Quando o Senhor permite que o dinheiro falta na sua vida, irmãos, aquilo mexe com você. Aquilo te abala. Deus começa a trabalhar e a te ensinar a não colocar a sua generosidade e a nem ser na incerteza da riqueza e a não ser arrogante. Deus muitas vezes quer nos ensinar que nem só de pão viverá o homem. Deus quer nos ensinar que a felicidade não está nos bens materiais. Quando a situação é realmente problemática, não tem recurso, irmãos, que resolva. Eu lembro de um amigo que perdeu um filho, jovem, menino, ateu, até hoje. E eu lembro muito bem de uma frase que ele me falou, funcionário da Petrobras, e ele foi o seu chefe com o seu filho doente, uma doença terrível, o jovem Marcelinho. E eu lembro que o chefe dele falou assim: aonde a caneta alcançar, nós vamos com seu filho. E ele perdeu o filho dele. Irmãos, pessoas que colocam o seu coração
quando a situação é realmente problemática, não tem recurso que resolva. Quantos tinham muito e perderam tudo para resolver determinadas situações, sobretudo de saúde? Quantos eram abastados, precisaram ser ajudados? Alguns perderam por transações, por fenômenos da economia. Tantas coisas podem acontecer, irmãos. Portanto, não sejam arrogantes e nem coloquemos a nossa esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O verdadeiro tesouro é depositar a nossa esperança em Deus e não na incerteza dos bens materiais. Nós vivemos, irmãos, um tempo de materialismo, por estarmos inseridos num mundo de produção econômica capitalista. O materialismo é essa supervalorização do que é terreno, do que é material, do que é efêmero, do que é passageiro. Então, quantos de nós temos um guarda-roupa maior, eu diria bem maior do que nós necessitamos e precisamos? Quantos de nós, irmãos, tem uma sapateira que está faltando andares para colocar tantos pares de sapato? No plural, que nem usa. Quantos de nós, irmãos, temos muito mais do que o necessário? E se Deus tirasse quase tudo, nós ainda teríamos motivo para nos alegrar. Porque, como diz a Bíblia, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Então, irmãos, graças a Deus, você tem um lugar confortável para você dormir. Um lugar para habitar, ainda que seja alugado. Um alimento diário, isso é motivo para a gente estar alegre. O resto é vaidade. É como o pregador disse, é sopro. E se Deus te der, irmão, não é pecado não, aproveita. Eu estou falando que é vaidade, colocar o coração nisso, mas se Deus está dando, usa aquilo para a honra, para a glória dEle. O texto diz o seguinte para Timóteo: se alertar aos ricos que não sejam arrogantes e nem ponham a sua esperança na incerteza. Então, se você vive uma vida na perspectiva materialista, vive uma vida para ter, para possuir, para conquistar nessa terra. Muitos querem conquistar 1 milhão antes de casar, antes dos 30 anos de idade. Essa é a meta da vida. Deus é um acessório, Ele fica de lado na sua vida, a igreja nem existe na sua lista. Você só está preocupado em ter, em construir, em aumentar, em deixar para os seus filhos. Não ponham a sua esperança na instabilidade das riquezas e dos bens materiais. Ao contrário disso, irmão, pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, acumulando um tesouro para si mesmo, um firme fundamento, um alicerce para a vida futura. E assim, irmãos, alcançando a verdadeira vida, o verdadeiro sentido para a nossa vida, para aquilo que nós fomos criados, para espelhar, para espalhar a glória de Deus através dos nossos recursos que Deus tem dado. Praticando o bem, sendo generosos, repartindo o que tem te abençoado. Para finalizar, irmãos, mas agora, se você talvez possa me dizer assim, você não está entendendo. Você está falando isso aí, mas eu não sou dessa classe média aí que você está falando. E esse texto é para mim. Eu não me encontro nessa situação aí. Na verdade, eu já até estou nesse estado, precisando de ajuda mesmo. Receber alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo aqui está interessado também em trazer uma orientação para todos aqueles que põem o seu coração nos bens materiais. Ainda que não tenham muito, mas o coração muitas vezes ele está lá. Saiba que em Cristo, irmão, você foi exaltado à posição mais honrosa. E quando nós chegarmos na eternidade, nós todos vamos nos assentar à mesa com Cristo Jesus. Não importa qual era o tamanho da sua conta bancária, quantos diplomas você tinha, quantos títulos, quantas casas de aluguel você tinha. Nós vamos estar todos juntos. Só um vai ser o dono da riqueza, Cristo Jesus. E todos nós vamos desfrutar da riqueza dele eternamente. Portanto, meu irmão, tenha você muito ou pouco,
Seja você rico, de classe média ou mais humilde de posição, saiba que o verdadeiro tesouro é depositar nossa esperança em Deus e não na incerteza dos bens materiais. O Senhor Jesus, lá em Mateus, ensinando aos seus discípulos, no capítulo 6, de 19 a 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. O verdadeiro tesouro, irmãos, é depositar a nossa esperança no Deus da nossa salvação, e não na incerteza dos bens materiais. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, Tua palavra, tão rica, Pai, fala tanto ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor usa, Pai, a Tua palavra, a Tua verdade, para gritar no nosso ouvido, Pai. Para que a gente possa parar de viver essa vida efêmera, essa vida superficial, essa vida olhando só para aquilo que a gente vai ganhar amanhã, para quanto que vai entrar no final do mês, se eu vou deixar de receber ou não, se vai dar, se não vai dar, se vai faltar. Ó Deus, tira, arranca do nosso coração, Pai, e coloca em nós um coração novo, um coração que está desprovido, Pai, dessa segurança de riqueza, mas um coração que confia no Senhor somente. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, e o Senhor fala ao nosso coração através dela. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.